ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Chacina que matou 6 pessoas na Compensa pode estar ligada à facção criminosa do estado. Polícia reforça a segurança e cria força-tarefa para identificar os envolvidos. E mortos no ataque durante treino de futebol são enterrados na capital. Polícia recupera em Manacapuru veículos roubados em Manaus. Homens invadem agência bancária e arrombam caixa eletrônico no Manoa, na Zona Norte. E ainda a Polícia Federal prende ex-secretários de governo em operação que investiga esquema de desvio de dinheiro público. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa tarde. Uma briga entre integrantes de uma facção criminosa terminou em chacina na Compensa, zona oeste de Manaus. 6 pessoas foram assassinadas e 9 ficaram feridas ontem à noite. Foi no campo de futebol do bairro. Hoje, a polícia reforçou a segurança por lá. Confusão à beira do campo. Esse vídeo mostra as vítimas já caídas. Passava das 10h30 da noite quando o ataque armado aconteceu. A polícia precisou pedir reforço, como é possível perceber em uma gravação feita por um policial. 3 infratores armados de arma longa, tem mais uma Amarok ou uma Hilux branca, um Gol cinza estava dando apoio no MT, que o piloto está de camisa rosa e boné laranja. 6 pessoas foram assassinadas e 9 ficaram feridas. Nesse outro vídeo, feito em um pronto-socorro, as vítimas davam entrada a todo momento. Entre os feridos estão jogadores que participavam de um treino no campo do Centro Social Urbano da Compensa, na zona oeste da capital. Os criminosos estavam armados com fuzil, segundo a polícia. Pelo que verificamos em loco, podemos definir que sim, foi uma ação planejada, até porque eles tomaram todo o perímetro do campo de futebol e anularam as rotas de fugas que lá existiam. Agora, os tiros em si, a ação no momento foi de maneira aleatória, né? Eles efetuaram alguns disparos. Quem treinava no campo eram os times T5 Jamaica e Manaus Compensão. O Compensão é do narcotraficante José Roberto Fernandes, o Zé Roberto da Compensa, segundo a polícia. Ele está preso em um presídio federal do Paraná. As equipes participam de um campeonato de peladas na capital. Os mortos foram identificados ontem mesmo. Os times chegaram a fazer uma homenagem nas redes sociais para os jogadores. Os irmãos Rodrigo Oliveira de Souza e Ronaldo Oliveira de Souza, David Costa Silva, o adolescente de 17 anos, José Diego Sena, Edilson Xavier Diniz e o técnico do Compensão, Michel de Sena Passos, que tinha passagem pela polícia por roubo e receptação, segundo a Secretaria de Segurança Pública. E nós temos que seguir utilizando todos os nossos recursos para que a gente possa desvendar com muita rapidez, como tem sido desvendados todos os casos nos últimos 2 meses. Das 9 vítimas baleadas, 5 foram liberadas deste pronto-socorro. A polícia atribuiu a chacina a uma briga entre integrantes de uma mesma facção criminosa e disse que atua para evitar um novo atentado, até mesmo nos presídios aqui de Manaus. 3 veículos usados pelos criminosos na chacina foram recuperados, entre eles essa picape. O policiamento foi reforçado na área da Compensa e as investigações continuam. Daqui a pouco você acompanha então como foi o enterro das vítimas da chacina. E o setor de 2 rodas fechou o ano com queda na produção e venda no Amazonas. Os dados foram apresentados hoje durante coletiva de imprensa da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, mononetas, bicicletas e similares. A queda foi de 14,1%, considerando o acumulado do ano. A produção de motocicletas no polo industrial foi 4,8% menor comparado ao ano passado. Mas a expectativa é de que haja melhora para o setor em 2018.
E a polícia apreendeu 11 veículos em Manacapuru. Eles foram roubados aqui em Manaus e vendidos no município. O esquema ganhou força depois que a fiscalização de trânsito diminuiu na ponte Rio Negro. Foram 40 dias de investigação. 11 motos e 2 carros acabaram apreendidos. 4 pessoas levadas para a delegacia. 3 por receptação e 1 por uso de documento falso. Foram feitos TCOs de receptação culposa. Muitas das pessoas não entendem, não conhecem, né, do interior o trâmite legal para consulta de veículos roubados. Consulta apenas no Cinesp ou então no site do Detran. Eles estão consultando o veículo legalizado aqui na capital e acham que o veículo é correto, legal, entendeu? Por isso que eles utilizam sem esconder. Nós pegamos os veículos na rua sendo utilizados para transporte de pessoas normais, entendeu? A operação foi feita durante essa terça-feira em Manacapuru. Os carros e motos apreendidos fazem parte de um tipo de crime comum. Os bandidos roubam os veículos aqui na capital e levam para lugares distantes. Lá, eles vendem por um preço bem abaixo do mercado. A falta de um posto de fiscalização do Detran na ponte Rio Negro tem facilitado a ação de criminosos. A polícia trabalha para identificar os bandidos que venderam os veículos. Nos próximos dias, os investigadores querem ir a municípios mais distantes, onde existe a suspeita de carros e motos na mesma situação. O Detran informou que o posto de fiscalização no começo da ponte sentido Iranduba continua fechado, mas fiscalizações móveis são feitas e um outro posto funciona no sentido Iranduba-Manaus. Em instantes, ex-secretários de saúde do estado são presos em operação da Polícia Federal e ainda preservação do encontro das águas volta a ser discutido com órgãos ambientais. Você confere já já.